Orá, tu casa em Israel. Bem-vindos à nova série que a gente está fazendo agora aqui no Machon Orá sobre, em primeiro lugar, estamos começando agora então uma piná, que se chama de hebraico, um cantinho em português para meninas que não conseguem entender o meu portunhol. Eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto muito interessante que eu ouvi que tem a ver com a nossa paraxá semanal. Na paraxá da semana a gente escuta sobre o povo de Israel, a gente estudou sobre o povo de Israel, que está no deserto, no meio do deserto, envolvido por todos os lados pela essência divina, e a gente aprende no final da paraxá, depois de toda a história de Bilam e de Balak, como o Bilam tentou amaldiçoar o povo de Israel e como não conseguiu no final. E no final da história, então, a gente vê que apesar de toda a maldição não dar certo, Bilam dá uma ideia de como conseguir vencer o povo de Israel, atacando eles no ponto mais sensível deles, que é no que se refere ao nível espiritual do Yetzer, do instinto mais básico do homem, que se refere a mulheres. No meio do deserto, Bilam fala então para Balak, para mandar as mulheres de Midian para tentarem fazer os homens de Israel pecarem com elas. Como se pode convencer homens que são tão santos, que estão no deserto rodeados pela Kedushá, pela santidade do Ananei Akavot, das nuvens de Deus, tudo tão santo, tudo tão completo, comendo man, aproveitados, seguidos por Moshe Rabbeinu, o líder deles é Moshe Rabbeinu que recebeu a Torá, um nível mais alto do que isso não se pode imaginar. Como pode ser que do nível tão alto se pode conseguir levar pessoas tão santas a um nível tão baixo, até a ponto de chegar a se unir a mulheres não judias, que é uma das proibições mais fortes que temos na Torá, que é assimilação, conexão com outros povos, que a gente quer tanto guardar a nossa especialidade como um povo judeu, a nossa importância como um povo judeu. Como aconteceu isso? Na verdade, o que a gente pode aprender na Paraxá é algo psicológico muito interessante. O que aconteceu na verdade? A pergunta que é feita agora, na minha opinião, mostra, pela resposta que a gente já vai trazer pelo Midrash, que a Torá provavelmente já conhecia a psicologia moderna do Google e da internet há milhares de anos atrás. Como funciona a psicologia do internet moderno, que leva pessoas a chegarem a sites tão sujos, tão baixos, e eu não preciso acrescentar mais para a gente entender o que cada um sobre o que eu estou falando. Como funciona a psicologia? Diz o Midrash, o povo de Israel está no deserto. Vamos imaginar uma pessoa andando no deserto, ele encontra uma tenda. Na porta da tenda, você encontra uma velhinha midianita de Midian, sentada lá do lado, tranquila. O que ela está fazendo lá? Ela está vendendo tecidos. Tá bom? Apesar que a mulher é uma mulher midianita, os judeus não tinham medo, não tinham nenhum problema em se aproximar dela. É uma velha, o que se pode fazer com uma velha? Que yetzer, que instintos podem ter para com uma velha? Você se aproxima até ela e você pergunta para ela, minha senhora, a senhora está vendo tecidos, eu posso dar uma olhada nos seus tecidos? E a velhinha fala, pode olhar, são tecidos muito agradáveis, bonitos, olha as cores deles. E você olha os tecidos, muito bonito, nehmad, muito bom. Ele se aproxima então da velha mais um pouco. E a velha fala para eles então, você sabe, se você quer tecidos bonitos mesmo, aqui não são os melhores tecidos. Lá dentro da tenda, tem os melhores tecidos. O judeu pensa, bom, a velha fora, o que já pode ter dentro? Mais uma velha? E daí então ele resolve entrar dentro da tenda e ver o que tem dentro da tenda. Ele entra dentro da tenda e dentro da tenda ele encontra as coisas mais sujas do mundo. Apesar de tudo ser tão sujo, todo o sistema imunológico dele já foi destruído. Porque ele pensou que lá fora está tudo tão bonito, tudo tão simples, tudo sem pecados, que qual o problema de entrar um pouco mais dentro da tenda? Mas quando ele olha para dentro da tenda, ele olha para cá, para a direita, para a esquerda, ele vê tudo sujo, mas o sistema de proteção dele imunológico já foi destruído. E agora ele já está à mercê dos seus instintos. Vejam vocês como funciona também o nosso Google, na verdade. Fora do Google, tudo bonitinho. Você tem as notícias,
você tem as Hadashot, as notícias aqui, e você tem um filminho ali, e você tem uma musiquinha aqui, tudo muito agradável. Mas daí você entra dentro das notícias, e no final das notícias, tem uma notícia um pouco mais, vamos dizer assim, picante, sobre algo que tem a ver com uma coisa não muito tsanua, não muito que tem a ver com a Kedushá, com a santidade do povo de Israel. E aí você aperta o botãozinho, você lê a notícia, você vê o nome de uma mulher, e aí você começa a verificar quem é essa mulher, e daí para diante as coisas começam a se mexer de maneira que você não esperava que iam chegar até isso. Ou seja, fora você tem as cores do Google, lindas, de todos os lados. Quando você começa a entrar para dentro da tenda, você começa a perder a tua proteção imunológica, chega até dentro, e quando você já percebe, você já está perdido dentro da tenda, em todos os pontos mais sujos, mais imundos que você pode imaginar. Assim funciona a psicologia moderna do internet, e para a gente conseguir vencer isso, a gente tem que saber que é essa maneira psicológica que as coisas funcionam. Vejam vocês então, como o Balak já sabia desde aquela época, há 1000 anos atrás, o Balak, o Bilam já perceberam há 1000 anos atrás, como você pode levar um judeu a pecar, começando de uma coisa linda, com flores em volta, e dentro daquela coisa linda tem algo muito estragado. A gente como judeu tem a obrigação de saber que apesar que as coisas podem parecer lindas por fora, notícias, músicas e coisas que aparecem, na verdade, sem nenhum perigo, podem se transformar de maneira muito forte, muito rápida, especialmente quando a gente fala do internet, nas coisas mais sujas e mais afastantes de Deus possíveis. Boa sorte para todos nós. מכון אורה, tu casa en Israel.